E nós vamos falar hoje sobre a viúva de Naim. E aí nós vamos louvar também sobre a viúva de Naim, amém? Quem souber, me ajuda, em nome de Jesus. Pode soltar, meu filho. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. O mesmo Deus está aqui essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A viúva de Naim estava assim. Estava tudo pronto, entreguei todos os pontos. Eu me rendi porque a morte havia levado mais um dos meus. O sepulcro está pronto, carpideira já aos prantos. Pois depois do meu marido, agora meu filho faleceu. E lá vamos nós seguindo. Eu olhava pro menino, que pra mim era tão lindo, mas precisava sepultar. Mas no portão da cidade, com ar de felicidade, um homem chamado Jesus veio me encontrar. E sabe o que Deus fez? Ele parou, o cortejo veio em direção a mim. Olhou em meus olhos e me disse assim: não chores, inexplicavelmente eu parei. Ele me olhou e íntima compaixão de mim sentiu. E ao esquife Jesus se dirigiu, tocou e assim começou a falar. Aleluia, glória a Deus. E Jesus disse assim àquele menino naquele dia: menino, levanta, 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 levanta. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bateu o coração, foi embora o mal. Jesus devolveu o menino e ela gritou pra quem vinha seguindo: sabe o que? Tá cancelado o funeral. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar. Aleluia! E de repente começou a falar. A respiração. Jesus tem vida pra você essa noite. Aleluia! Gritou pra quem vinha seguindo: tá cancelado o funeral. Aleluia! Glória a Jesus. Esse Deus está aqui essa noite. Glória a Deus. Ele parou, o cortejo veio em direção a mim. Olhou em meus olhos e me disse assim: não chores, inexplicavelmente eu parei de chorar. Ele me olhou e íntima compaixão de mim sentiu. E ao esquife Jesus se dirigiu, tocou e assim começou a falar. Aleluia. Menino, levanta, 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 levanta. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bateu o coração, foi embora o mal. Aleluia.
cancelado o funeral. Mexeu as mãos, mexeu os pés, abriu os olhos, começou a sentar, abriu a boca e de repente começou a falar. A respiração voltou ao normal, bateu o coração, foi embora o mal. Jesus devolveu o menino, gritei pra quem vinha seguindo, tá cancelado o funeral. Aleluia! Gritei pra quem vinha seguindo, tá o quê? Tá cancelado o funeral. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, e nós vamos começar a ler o livro de Lucas, que foi o único evangelho que falou sobre a mulher de Naim. Livro de Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 16. É uma história muito curta, mas foi o primeiro milagre em que Jesus provou que ele tinha poder sobre a morte. Em que Jesus ressuscitou. E o Senhor, ele vinha de uma caminhada já lá no centurião. Jesus tinha curado o servo do centurião lá em Cafarnaum. E a Bíblia diz que pouco tempo depois, o Senhor já estava lá na cidade de Naim. Mas a cidade de Naim, irmãos, era uma cidade fora de rota. Era uma cidade de difícil acesso. E para Jesus conseguir chegar em Naim naquele dia, Jesus precisou passar a noite caminhando. E era caminhando rápido, senão ele não chegava no cortejo. Olha que coisa linda, que coisa tremenda. E Naim era uma cidade pequena, era uma cidade pobre, era uma cidade esquecida. Mas Jesus, na sua onisciência, Jesus sabia que precisava chegar naquele dia, naquele cortejo. O que não é muito diferente da nossa vida. E a Bíblia diz: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Diferente de algumas viúvas, por exemplo, da viúva de a sunamita, a mulher de Sunem, ela era casada. Ela tinha riqueza, ela tinha posição na sociedade naquela época. Mas a viúva daqui era uma viúva pobre. E além de tudo, irmãos, diante da morte do seu esposo e agora diante da morte do seu filho, ela era considerada uma mulher maldita. Porque naquela época, a mulher que não podia dar uma descendência a seu marido, e a mulher que perdia ele e depois perdia o filho, era um sinal de que ela estava sendo castigada por Deus. Castigada por Deus. Mas o Senhor conhecia o coração daquela mulher. O Senhor conhecia a história daquela mulher. E Jesus resolveu sair da cidade de Cafarnaum, uma cidade grande. Uma cidade muito grande, muito distante de Sunem. E quando a gente vai meditar, a cidade de Sunem, ela ficava a um nível muito alto do mar. Então era sinal de que era alto para Jesus subir, era difícil a caminhada. Mas para Jesus não existe complicação nenhuma. Não existe tempo, não existe distância. Jesus é o mesmo de perto, é o mesmo de longe. Ele está em todos os lugares. Para Deus não existe nenhum, irmão, nenhuma limitação. De nada. De nada. Eu digo isso porque eu não falo sobre um Deus que eu não conheço. Eu falo sobre um Deus que eu conheço. Aleluia.
Eu falo sobre um Deus que fez na minha vida. Então eu sou prova de que o Deus que fez na vida daquela mulher é o mesmo Deus que está aqui essa noite. E independente do seu problema, Ele tem poder para fazer. Aleluia. E Jesus chegou naquele dia, na hora certa, no tempo certo, porque havia um propósito. Tinha um propósito. Porque, irmãos, nada foge do controle de Deus. Nada foge. Às vezes a gente pensa, né, uma situação tão complicada. E aí eu me lembro um pouco de mim, rapidamente, que quando eu fui diagnosticada com câncer, eu fui diagnosticada no último estágio, no 4B. E a gente se indagava porque é que tinha sido descoberto tão tarde. Tão tarde. Mas é porque, irmãos, Jesus, Ele é tão lindo. Ele é tão maravilhoso. Que tudo deve ser para a honra dEle. Então Jesus sabia que talvez se eu tivesse sido diagnosticada no estágio 1, no estágio 2... talvez o médico colocasse a glória para ele. Talvez a medicação pegasse a glória para ela. Mas aí Jesus fez quando não tinha mais chance. Quando tudo estava escuro. Da mesma forma que Jesus fez com essa mulher. Ela já estava sem esperança. Porque um filho naquela época significava sua fonte de sustento. Era sua esperança. E sabe do que mais? Era a sua continuidade. Era a continuidade do seu esposo. Era a continuidade da sua família. E tudo isso havia ido por água abaixo. Os seus sonhos, os seus projetos, a sua esperança tinha findado. E Jesus sabia disso. Versículo 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão e disse-lhe: não chores. Aleluia. E essa frase é uma frase muito linda e eu já vi muitas pregações sobre isso. Mas quando a gente fala com alguém, quando o médico diz assim: não chore não, minha filha. Ele diz porque ele pode fazer alguma coisa por você. Quem é que vai dizer a você: não chore não? Tem que ter uma solução para o problema. Se você só vai me fazer parar de chorar, se você resolver o meu problema. E Jesus estava dizendo aquilo para aquela mulher: não chore mais não, porque eu cheguei para resolver o seu problema. Aleluia. E a Bíblia diz que imediatamente ela parou de chorar. Aleluia. Porque ela depositou no Senhor a sua confiança. Ela disse: esse homem chegou aqui, nesse velório aqui do meu filho, mas ele vai resolver o meu problema. Porque se ela não confiasse no Senhor, ela não tinha parado de chorar. Ela não tinha não, irmãos. Tão diferente de nós, que às vezes Jesus diz: não chore, não se preocupe, não andeis ansiosos. E a gente continua, irmão, naquele martírio tão grande. Continua naquele sofrimento tão grande, desnecessariamente. Jesus diz assim essa noite: por que chora, minha filha? Eu cheguei para resolver o seu problema. Aleluia. E chegando-se, porque naquela época, irmãos, a Bíblia diz aqui que vinha uma grande multidão com ela. Porque o costume dos judeus era que se você, parasse de frente a um velório, você tinha que seguir o velório até o final. Se possível, até chorar pelo morto. Mas diferente disso, Jesus parou, tocou o esquife, que era onde o morto estava. A Bíblia diz, se você for ler no Antigo Testamento, aquele ato era um ato de impureza. Jesus não podia ter tocado no morto. Ele quebrou, irmãos, que coisa linda.
Ele quebrou a lei, ele quebrou o costume, ele quebrou o paradigma. E essa noite Jesus tem poder para quebrar o diagnóstico. Jesus tem poder para quebrar a lei humana. Irmãos, Jesus ele está sobre todas as coisas. Jesus, diferente de nós, não está regido pela regra humana. Ele é soberano. A Bíblia diz, aleluia, que o Senhor anda sobre a terra, é o escalço dos seus pés. Quem somos nós, irmãos, diante da soberania de Deus? A Bíblia diz que nós somos como uma gota dentro de um balde, como um grão de areia. Isso quer dizer que nós não somos nada, que somos indiferentes. Aleluia. Mas ele não, irmãos, ele pode todas as coisas. E naquele dia ele provou que além de curar, que ele tinha curado, ele tinha libertado. Ele tinha, irmãos, expulsado demônio, mas ele não ainda ele não havia ressuscitado. Mas naquele dia, a Bíblia diz, irmão, lá no final do texto, que Deus se fez presente naquele lugar. Aleluia! E ali, irmãos, naquele dia, o Senhor resolveu dizer que ele tinha poder sobre a morte. Glória a Deus. Hoje eu acho que o Senhor, se Jesus fizesse um milagre desse, irmão, tinha tanto crente que saía correndo, não era não? Glória a Deus. Mas o Deus é o mesmo, se Ele quiser ressuscitar, Ele ressuscita. Mas além disso tudo, o Senhor tem poder para ressuscitar a sua vida espiritual. O Senhor tem poder de ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos, Irmã Rebeca, mas eu já estou de idade, já estou na meia idade, né? Já tenho meus 40 e pouco, já tenho meus filhos, e nada do que eu planejei aconteceu. Porque às vezes a gente está nessa situação. Mas, irmãos, para Jesus não existe limite de tempo. A Bíblia diz que um dia para Ele, irmãos, é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, o que é o tempo para Jesus? O tempo para Jesus não é nada. Aleluia. E chegando se tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Aleluia. Glória a Deus. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus viu que naquele dia o povo rendeu-se aos pés de Jesus. E no seu coração reconheceu, irmão, não tenho nem dúvida que aquele homem podia fazer milagre. Depositaram em Jesus a sua expectativa, a sua esperança. E aí o Senhor viu, porque não é em todo o texto bíblico que nós vemos isso, que Deus visitou o seu povo. Então, irmãos, eu não tenho dúvida que Jesus espera um gesto nosso, um gesto de fé, um gesto de certeza, porque a fé, irmãos, é simplesmente a certeza de que Ele pode fazer todas as coisas. Lá na Sunamita, na mulher de Sunem, porque é tão fácil ligar uma coisa a outra, eu faço igual amanhã. Lá na Sunamita, em Eliseu, 700 anos separavam uma mulher da outra. Mas a fé foi a mesma. A certeza de que Deus podia fazer foi a mesma. E naquele dia, lá na mulher de Sunem, a Bíblia diz que o seu filho morreu. Um filho que ela não pediu a Deus. Vocês sabiam disso? Ela não pediu a Deus aquele filho. Mas o Senhor a deu de recompensa, de bom grado. Porque ela adorava Deus por meio da sua bondade, das suas ações.
E aí o Senhor deu um filho àquela mulher. Mas depois de alguns anos, irmãos, aquele menino veio a morrer. Uma dor de cabeça muito forte e ele morreu. Eu acho muito lindo esse milagre. E a Bíblia diz que o menino morreu. Ela deixou o menino no quarto do profeta Eliseu, porque ela sabia que existia um lugar certo. Existia um lugar dela deixar o menino. Aleluia. Não podia ser em qualquer lugar. Tinha que ser no lugar da bênção, no lugar do altar. E é isso que Jesus quer de você essa noite. Deixa o seu problema no lugar do altar, irmão. Não deixa o seu problema na casa da vizinha, não. Não vá dizer ao seu marido o tamanho do problema, não. Diga, Jesus, eu vou deixar nos pés do Senhor, porque só o Senhor que pode resolver. Esses dias, irmãos, eu passei uma aflição grande com uma questão profissional mesmo. E eu disse, Jesus, é o seguinte, eu sou muito sincera com Jesus. Se o Senhor quiser que o negócio se desfaça, não tem problema. O Senhor vai me confortar, o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai me dar um escape. Mas se o Senhor quiser que o negócio vá para frente, Jesus, está na hora. Eu preciso de ajuda. Irmãos, na mesma semana, o Senhor chegou com ajuda. Porque eu deixei nos pés daquele que podia fazer por mim. E nessa noite eu lhe pergunto, aonde você está deixando o seu problema? Eu digo a você, irmão, saia daqui com uma certeza. Se você hoje decidir deixar nos pés do Mestre, eu não tenho dúvida que Ele vai fazer. Agora não é de acordo com a sua vontade não, irmão. Faça igual a mim. Viu? Faça igual a mim, Jesus. Não tem problema não, se não for da tua vontade. Faça desse jeito, não tenho dúvida que Jesus vai fazer. De uma forma ou de outra, mas Ele resolve a situação. E a Bíblia diz que aquela mulher de Sunem deixou o filho lá na cama e foi à procura de Eliseu. Porque Eliseu naquela época era um personagem como se fosse o próprio Deus. Assim, era o que eles tinham, representava. Não é que ele era. Ele representava. E aí, irmãos, a Bíblia diz que nem ao marido ela disse. Sabe o que ela disse ao marido? Vai tudo bem. Nem ao marido dela, carne da carne dela, osso do seu osso. Ela disse, vai tudo bem. Eu já vi pregações de que bota essa pobrezinha da mulher para baixo. Por que ela disse isso? Porque ela escondeu, né? Porque alguma coisa desse tipo. Já ouvi. Mas não vai tudo bem dela. Era dizendo, eu estou tranquila, porque Jesus vai resolver a situação. Não foi Ele que me deu. Ele vai resolver. E a Bíblia diz que aquela mulher andou até o Monte Carmelo. Era longe, irmão, era muitos dias. Ela não parou. Ela disse ao servo, só pare se necessário, quando eu mandar. Então foi uma caminhada longa. E lá ela encontrou, irmãos, refúgio. A Bíblia diz que ela se humilhou diante daquele homem. Ela se prostrou diante do altar de Deus. E ela só saiu de lá quando Eliseu voltou com ela. Porque Eliseu mandou o servo e o servo chegou lá e não ressuscitou o menino. Porque há situações na nossa vida, irmãos, que são fáceis, como a viúva de Naim. Não foi fácil, irmã Débora? Foi. Jesus chegou e ressuscitou o menino. E pronto. Mas se irmão for ver, a sunamita é tanto versículo, né, irmão Tiago? É longa a história. Porque existem situações, irmãos, que são simples de Deus resolver. Com uma palavra Ele resolve. Mas há situações em que o processo é longo. A luta é grande, irmãos. São dias e dias de sofrimento. Mas isso não significa que Ele não irá resolver. Aleluia. Eu conheço a irmã, irmãos, que passou mais de 20 anos com uma ferida na perna.
lá de Bela Vista, dirigente de círculo de oração também. E ela dizia: Jesus, o Senhor não vai resolver. E ela pedia força a Jesus, e foi 20 anos com aquela ferida. Mas teve um dia que Jesus limpou aquela ferida, recuperou a sua perna. Mas foram 20 anos. Então há processos na nossa vida que é longo, que é extenso, que é doloroso, que exige lágrimas. Porque é o processo, respeite o processo, entenda o processo. Aleluia. Jesus me curou em poucos dias, me lembro como hoje. Mas eu passei 1 ano de luta, de sofrimento, de dor, irmãos. Eu não tinha força nem para pegar minha bebê. Mas eu entendi que aquele era o processo que eu devia viver. E aquele processo trouxe crescimento espiritual. A Bíblia diz que a luta, ela proporciona paciência. A paciência gera esperança. É, irmão. E naquele dia, a mulher, o Eliseu, voltou com a sunamita para a cidade de Sunem. Desceu o Monte Carmelo. E a Bíblia diz, irmãos, que Eliseu orou por ele, inclinou-se sobre ele, rompeu também o costume. Rompeu o costume da impureza. Tocou o defunto. Uma coisa linda. Mas os irmãos pensam que ele ressuscitou de imediato. Ressuscitou não, irmãos. A Bíblia diz que Eliseu andava em volta da casa, subia e descia. E foi de novo. E a Bíblia diz que ele, é como se ele tivesse se deitado sobre o morto. E a Bíblia diz que ele soprou. Que ele esquentou aquele cadáver. E a Bíblia diz que o menino espirrou 7 vezes. Sabe o que significa isso? Vida. Sopro de vida. E perfeito, viu? Porque o número 7 na Bíblia significa também perfeição. O Senhor estava dizendo: fiz perfeito. Ele está são. Devolveu ele àquela mulher do mesmo jeito que fez com a viúva de Naim. Aleluia. E aquela mulher se prostrou novamente aos pés daquele homem e agradeceu a Jesus pelo milagre. Então não importa o tempo, não importa a estação, não importa se você é pobre, se você é rica, se você é alguém perante a sociedade, e se você não é ninguém. Para Jesus não importa. Não importa. Às vezes a gente só fala do pobre, do necessitado. Mas Jesus ama o rico que é temente a Deus. O rico que anda no seu caminho. O rico que dá ao Senhor a sua prioridade. Que dá o seu melhor a Deus. Que faz como Abel. Pronto. Jesus ama do mesmo jeito. E o Senhor faz um milagre da mesma forma. Então não importa o jeito que você chegou aqui essa noite. Não importa o seu status social. Jesus está aqui para fazer na sua vida aquilo que você não pode fazer. Amém? Deus abençoe você. Abençoe sua casa, sua família, seu marido. Aleluia. E Deus tem poder para fazer. Amém?